Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar em uma forma de resolver integrais triplas, que é a resolução de integrais triplas usando coordenadas cilíndricas, né? Então, o que são as coordenadas cilíndricas, né? Não é nada mais, nada menos do que você representar o ponto através de um valor de r, que é a distância da projeção dele sobre o plano XY para a origem, um ângulo θ, que é o ângulo formado entre essa reta, esse segmento de reta que você fez da projeção à origem com o eixo X, e uma altura Z. Isso não é nada mais, nada menos do que representar x e y por coordenadas polares e manter o Z como Z mesmo. E aí as relações são a relação x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ, que são as relações das coordenadas polares. O z é o próprio z, r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, e y sobre x é tangente de θ. E aí, usando essas relações, você transita entre duas representações de sistema de coordenadas, que é o sistema cartesiano e o sistema em coordenadas cilíndricas. E como é que vai ficar a integral nesse contexto, né? Então, suponha que a região no espaço E, né, ela é representada, ela é do tipo 1. Né? Então, você tem um Z entre duas superfícies em Z, né? E o X e o Y podem ser representados em coordenadas polares por R e θ. E aí nós sabemos que uma integral tripla é uma integral iterada. Nós podemos separar essa parte da integral em Z, dA, e converter a parte dA em integral dupla, né? E aí nós temos a conversão da integral tripla em coordenadas cartesianas para a integral tripla em coordenadas cilíndricas, né? Então, basicamente, é só aplicar coordenadas polares para x, y. Vamos aos alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é para calcular essa integral, né? Qual é a primeira coisa a ser feita diante do integral? Independente de você decidir se vai usar coordenadas cilíndricas, se vai usar coordenadas esféricas, que nós vamos ver na próxima aula, se vai usar coordenadas polares, na integral dupla, o primeiro passo é você representar graficamente essa integral para entender qual é a melhor maneira de resolvê-la, né? Então vamos à interpretação. Pelos limites de integração, a gente sabe que z está entre x ao quadrado mais y ao quadrado na raiz e 2. O y está entre mais e menos 4 menos x ao quadrado na raiz. E o x, que é a integral externa, está entre menos 2 e 2. Né? Se nós observarmos essa primeira sentença, né, significa que o z está abaixo de 2 e acima de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Se nós vamos ver onde elas se cruzam, elas vão se cruzar quando essa raiz se iguala a 2. Né? Nós vamos ter um círculo de raio 4 na altura z igual a 2. Né? Então, eis aqui o gráfico. Né? Se você observar, professor, por que isso aqui é um cone e não um paraboloide? Né? Veja, se nós imaginarmos isso aqui nos eixos x e y, se a gente pensar no eixo x, o que vai ser? Y é igual a 0, então z é igual a raiz de x ao quadrado, então z é igual a mais ou menos x, que são essas duas retas. A mesma coisa para o eixo y, são duas retas. Então você vê que aqui a relação de x para y e z no final das contas, é linear. Né? Aqui está o plano z igual a 2 e você vê que é justamente esse conezinho aqui que vai ser formado e que ele quer a integral nesse cone. Uma dica de aplicativo para você fazer esse gráfico é o GeoGebra 3D, está na internet. Né? Você pode simplesmente acessar o link, não é preciso baixar nada nesse caso, e construir o gráfico. Né? Quanto à segunda parte, né, se a gente observar x e y aqui, se a gente pegar aí, elevar ao quadrado, y ao quadrado é x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 4, é um círculo de raio 2, né? E o x vai de menos 2 a 2, ou seja, é o círculo completo.
Então, a gente tem uma integral nessa região tridimensional e nessa região D. Como ela é circular, a região D, é interessante aplicar coordenadas polares nessa parte. Ou seja, nesse caso é interessante aplicar coordenadas cilíndricas. E o sólido E, que a gente vai estar calculando a integral, é justamente esse cone aqui até essa parte azul, né? Então, pessoal, de posse dos nossos gráficos, né, a gente vai agora tentar interpretar essa região em coordenadas cilíndricas, dada a simetria circular do problema, né? Então, vamos lá. Primeiro, né, nós vimos que o z está entre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado e 2. X ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, na raiz vai dar r. Então, o z vai estar entre r e 2. E essa região em x e y é esse círculo, né, que é justamente o quê? O r variando de 0 a 2, né, e o θ variando de 0 a 2π. Então, vamos colocar isso tudo na integral, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. O dx, dy, dz vai virar dz, r dr dθ. O z vai de 2 de r a 2. O r vai de 0 a 2. E o θ vai de 0 a 2π, né? Integrando, o raio ao cubo é constante, a integral de dz é z, variando de 2 a r, né? Para z igual a 2, para z igual a r, vai ficar 2 menos r aqui, né? Que vai dar um 2r ao cubo menos r à quarta. E aí nós vamos integrar, novamente em relação a r agora. A integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4, e aí simplificando com 2 dá isso aqui. R à quarta integrando dá r à quinta sobre 5, né? Isso aqui vai de 0 a 2. Aplicando 2, aqui dá 2 à quarta, que é 16 por 2 dá 8. 2 à quinta é 32, né? Então eu vou ter essa constante integral de dθ. A integral de dθ é θ, né? Aqui vai ficar 40 quintos menos 32 quintos, que dá 8 quintos. E a integral de θ de 0 a 2π vai dar 2π. Então, a resposta dessa integral é 16 quintos. Então, você veja que, quando a gente faz a conversão de coordenadas, essa integral ficou muito mais simples do que se eu fosse tentar resolver essa integral usando as próprias coordenadas retangulares. Essa é a ideia, é mais um método para facilitar a nossa vida, né? E vamos agora, então, ao nosso segundo exemplo, né? Que é calcular o volume interior simultaneamente à esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4. É uma esfera de centro na origem raio, raiz cúbica de 4. E ao cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Eu vou abrir um parêntese aqui para mostrar como é que a gente usa o GeoGebra para construir essa superfície. Bom, pessoal, esse é o GeoGebra 3D, né? Aquele que eu coloquei a sugestão no vídeo, né? Então, vamos fazer o gráfico desse exemplo, né? Nós temos a esfera x ao quadrado mais y mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, né? Tá aí a esfera de raio, raiz cúbica de 4, e temos o cilindro de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? E aí você tem como você visualizar, como você rodar essa imagem, né, para você entender bem como é a superfície. Aqui dá para você acender e apagar qualquer uma das superfícies que você construiu, né? Dá para mudar de cor, né? Aqui em configurações eu vou colocar uma outra cor aqui, né? Vou colocar um verde aqui. E aí você consegue ver claramente qual é a região que está em cima, qual que está embaixo, qual limita lateralmente, na direção X, na direção Y, né? Facilita bastante, né? É uma ferramenta muito interessante porque aqui você tem como rodar, coisa que no papel você não tem como fazer. Bom, então voltando ao problema, né? Essa aqui foi a região que a gente construiu lá, né?
Você tem aqui uma esfera e o cilindro ele quer a região interior simultaneamente aos dois, que é esse pedaço aqui. É parecido com o cilindro, mas não é, porque aqui é curvo, né? E no plano XY você tem esse círculo de raio 1, que é o que está definindo, né? E aí nós vamos ter que escrever a integral, né? Na integral tripla dessa região aqui. Em Z, né? Nós temos que Z está limitado inferiormente e superiormente pela esfera, né? Que se a gente tirar o valor de Z aqui, Z igual a mais ou menos raiz de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Vamos resolver esse problema em coordenadas cilíndricas, porque a simetria do problema é cilíndrica, né? Então, o x ao quadrado mais y ao quadrado aqui é o r ao quadrado, né? Para o plano XY, a gente vai usar coordenadas polares, né? Então, o círculo de raio 1, o r vai de 0 a 1 e o θ vai de 0 a 2π, né? E o volume vai ser a integral de dv, né? O dv em coordenadas cilíndricas é o r, dz, dr, dθ. O z está entre menos raiz de 4 menos r ao quadrado e 4 menos r ao quadrado na raiz. O r está de 0 a 1 e o θ está de 0 a 2π. E agora é só resolver a integral. A integral de r em relação a z é rz, né? Aplico os limites de integração. Quando eu aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, vai ficar limite superior menos limite inferior, vai ficar em raiz menos raiz, vai dar 2 vezes a raiz. E aí essa integralzinha é uma integral bem simples, né? Porque a derivada de r ao quadrado é 2r, pode ser feita por uma substituição simples, né? Chamando u de 4 menos r ao quadrado, du vai dar menos 2r dr. Aplicando a substituição também para os limites, que eu vou reescrever essa integral, ao invés de r e θ, vai ficar u e θ. Para r igual a 0, o u vai dar 4 menos 0. Para r igual a 1, o u vai dar 3. Então, podemos escrever a integral como, aqui vai dar u dentro da raiz, o 2r dr vai dar menos du, né? E o intervalo de integração é de 4 a 3. Como u não depende de θ e θ não depende de u, nós podemos separar essas integrais, né? E resolvê-las simultaneamente. A integral de dθ é θ, variando de 0 a 2π. Coloquei o sinal aqui para fora. E a integral de u elevado a meio, eu somo 1 aqui, né? E coloco o expoente mais 1 no denominador. Vai ficar u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Aplico os limites de integração. O θ de 0 a 2π dá 2π. E quando eu coloco esse 3 meios, eu posso colocar aqui para frente como 2/3, né? Para u igual a 3 vai dar 3 elevado a 3 meios, que é 3 raiz de 3. Para u igual a 4 vai ficar 4 a 3 meios, que é 4 raiz de 4, né? E aí reorganizando, 4 raiz de 4 dá 8. 8 é maior do que 3 raiz de 3, então posso trocar o sinal aqui para a resposta ficar mais elegante, né? Então vai ficar 4π sobre 3, 8 menos 3 raiz de 3. Então esse é o resultado do volume interior simultaneamente à esfera e o cilindro. Muito cuidado com esse tipo de problema, porque ele poderia fazer uma variação bem simples, pedindo volume interior à esfera e exterior ao cilindro, que seria esse anel que está aqui em volta. E aí o que ia acontecer? Toda a integração iria mudar. Iriam mudar limites de integração, iria mudar toda a leitura do problema. E é inclusive algo que eu sugiro a vocês que façam, né? Façam essa variação desse problema. Vai ser um exercício muito interessante. Então, por hoje é isso daí. Em seguida tem mais algumas sugestões de exercícios. Bons estudos e até a próxima.